Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 103. Nós viemos para o casamento do Gabriel e da Giovana, iríamos embora depois do almoço, tínhamos que estar lá em Goiânia já, mas o Anderson pediu para ficarmos aqui até a noite, mas daqui a pouco, após o culto, nós estamos retornando novamente para Goiânia. Ore por isso, graças a Deus a agenda está lotada, e nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito lá na nossa vida. Salmo 103, nós vamos ler, meus irmãos, para ganharmos tempo. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2, e depois nós vamos ler do verso 19 ao verso 22. Mas você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos olhar todo esse salmo, a fim de extrairmos lições para o nosso coração. E o salmo é um salmo de Davi, é um clamor de Davi, para que o seu coração não se esfrie, e para que ele não se esqueça dos benefícios do Senhor. Salmo 103, nós vamos ver o verso 1, 2, depois do 19 ao 22, diz assim a palavra de Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Verso 19: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Pai, nós te damos graças e louvamos ao Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na Tua casa e de louvarmos ao Teu nome, bendizermos a Ti, e agora, ó Deus, ouvirmos a Tua voz pela Tua palavra. Abra bem nossos ouvidos, que a Tua palavra possa encher a nossa alma e o nosso coração, possa gerar vida e fruto digno de arrependimento, e possamos entender, ó Deus, que nós temos muito mais do que merecemos, que o nosso coração precisa ser grato, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Fala a nossa alma, nós carecemos, nós precisamos. Não permita, ó Deus, que ninguém saia daqui da maneira como chegou. Pai, também de maneira especial nós queremos orar pelos enfermos, colocarmos a Maria Vitória, que está no hospital, e clamarmos pela vida dela, a fim de que o Senhor estenda a mão do Senhor sobre a vida dela e restaure por completo a sua saúde. Não somente a vida da Maria Vitória, mas todos aqueles, ó Pai, que estão padecendo por qualquer tipo de enfermidade, seja por depressão, câncer, qualquer situação, que o Senhor, em nome de Jesus, traga cura, traga conforto, traga paz ao coração. E fala conosco mais uma vez, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, por quais motivos você é grato ao Senhor? Por quais motivos você é grato a Deus? Talvez você pode dizer: eu sou grato a Deus, pastor, pelo dom da vida, pelo ar que eu respiro, pela casa que eu tenho, pela esposa maravilhosa, pelo meu marido maravilhoso, que cuida e que sustenta a minha casa. Eu sou grato pela vida dos meus filhos, pela vida das minhas filhas. Eu sou grato ao pastor porque eu estou na casa do Senhor, eu estou na igreja, eu faço parte desse corpo. Eu faço parte dessa igreja que o Senhor amou, que o Senhor entregou. Eu sou grato porque Ele me alcançou. Eu sou grato porque Ele transformou minha vida. E eu não sou digno, eu não mereço, em hipótese alguma estar aqui. Então do meu coração flui gratidão, gratidão por quem Ele é. Todos esses motivos são legítimos e indispensáveis. Todos eles têm que ser motivo da nossa gratidão ao Senhor, e esses motivos devem nos conduzir ao louvor e adoração a Deus. No entanto, o nosso coração muitas vezes é inclinado à ingratidão. Muitas vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus tem feito, da maravilhosa graça dEle que nos alcançou, da ação poderosa dEle que nos instrui,
E nós começamos a visualizar mais os nossos problemas, mais as nossas lutas, mais as nossas dificuldades. E então nós tiramos os olhos do Senhor e nós começamos a olhar os problemas que nós estamos enfrentando. Nós começamos a olhar as nossas lutas. E aí a gente percebe de tudo aquilo, e a gente se esquece de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele faz, e de tudo aquilo que Ele está fazendo e produzindo em nós. Porque gratidão, meus irmãos, só flui de um coração realmente que entendeu que tudo que nós temos e tudo que nós somos é fruto da graça bendita do Senhor. É só quem realmente teve esse encontro com Deus, é só quem realmente percebeu que a vida é bela, é extraordinária, é poderosa, por mais que tenha momentos difíceis, por mais que nós vivamos em meio a um mundo manchado. Mas a gente pode contemplar essa ação poderosa de Deus. E Davi aqui nesse salmo vai descrever para nós um clamor diante de um Deus tão sublime, tão maravilhoso, que Davi está dizendo: olha, eu não posso deixar que o meu coração se esfrie, eu não posso me esquecer dos benefícios que o Senhor me deu, eu não posso me esquecer da sua bondade, da sua fidelidade, da sua graça, que tem me acompanhado, que tem me conduzido. E essa, inclusive, meus irmãos e irmãs, tem que ser a nossa oração. Esse tem que ser o nosso clamor, que jamais nós não nos esqueçamos daquilo que Deus já tem feito em nós, que a gente não negue e não se esqueça da ação bondosa e poderosa de Deus, porque Davi aqui está destacando para nós esse amor, essa compaixão de Deus, e atraindo o nosso coração para exultar e exaltar em quem Ele é, para fluir de nós gratidão e louvor, um coração grato a Deus, porque Ele não quer se esquecer dos benefícios do Senhor. Ele não quer, Ele não permite, Ele não aceita isso. E é importante a gente entender isso, de que nós estamos diante de um texto em que Israel tinha que ser obediente a Deus, e debaixo dessa obediência eles desfrutariam das bênçãos do Senhor. E isso também não é diferente conosco. Se somos obedientes a Deus, nós desfrutamos de tudo aquilo que Cristo conquistou. É claro que é por graça, é por misericórdia, mas essa ação de Deus em nos atrair, em nos chamar, deve ser uma caminhada de obediência a Deus. E nessa caminhada de obediência a Deus, muitas vezes nós podemos nos esquecer, muitas vezes nós podemos nos desanimar, muitas vezes nós podemos nos abater, e o nosso coração pode se esfriar, o nosso coração pode desanimar, e a gente então tira os olhos de Deus e começa a focar mais em nós, e começa a olhar mais para as nossas lutas, mais para os nossos problemas, e nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez, de tudo aquilo que o Senhor está produzindo em nós. Então Davi está nos chamando a isso, a uma gratidão, dizendo: olha, eu tenho que ser grato a Deus, não só por aquilo que Ele me dá, mas por ter desfrutado também dessas bênçãos do Senhor. Não é aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com, em tudo. Seja momentos bons, seja momentos maus, em tudo devemos ser gratos. Em tudo deve fluir de nós essa gratidão. Então a gratidão é o fio condutor de todo esse salmo. Ela vai conduzir as nossas vidas. E é interessante porque dentro desse texto a gente tem 3 movimentos desse coração grato a Deus, que não quer se esfriar, mas que também não quer se esquecer dos benefícios do Senhor. E esses 3 movimentos é como se eles fossem um círculo concêntrico, eles vão fazendo assim, a chegar até o ponto central. E dentro desse movimento, Davi vai mostrar para nós que a gente tem que reafirmar para o nosso coração os motivos pelos quais nós louvamos a Deus. Aqui não é uma expressão de palavra positiva, não é isso que Davi está dizendo, mas Davi está dizendo para o seu próprio coração, os motivos pelos quais ele tem que louvar a Deus. É isso que ele diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor.
Ele volta-se para dentro de si, para o seu próprio coração, e não é só louvar, a expressão bem dizer vai além, é louvar com alegria, é louvar com gratidão, é louvar com exultação, é isso que ele está dizendo para si mesmo, ele está reafirmando, dizendo, olha, o meu louvor não é apenas um louvor racional, mas ele passa dentro da minha emoção, dentro da minha alma e dentro do meu coração, e eu tenho que louvar a Ele. E ele diz para o seu próprio coração, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E esquecer aqui não é não lembrar, a expressão é singela para descrever o que está sendo dito. Mas o que Davi está querendo dizer para nós é, olha, eu não posso me esquecer daquilo que eu já experimentei. Ó minha alma, não se esqueça daquilo que Deus já fez contigo, daquilo que Deus está fazendo em você, não se esqueça. E como que a gente pode se esquecer, meus irmãos? Como que a gente pode deixar de lembrar daquilo que Deus já fez, do cuidado dEle, da ação dEle? Por isso que nós precisamos falar constantemente para nós, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, nós não podemos nos esquecer. Nós precisamos relembrar continuamente que tudo que nós temos e tudo que nós somos é fruto da graça divina. E quais são essas bênçãos que então Davi vai descrever? Que ele jamais pode esquecer. Ele vai enumerar algumas, a primeira é a porta de acesso para as demais. Ele diz, olha, eu não posso me esquecer, primeiro, do perdão que Ele me concedeu. Esse é o que ele vai dizer para nós, eu não posso me esquecer do perdão do Senhor. Olha o verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele diz, eu não posso me esquecer de que eu não sou digno, de que eu não mereço, mas que Ele me perdoou. E Davi muito bem sabe o que é perdão. Salmo 32, Salmo 51, é uma descrição de um homem que tem um coração rasgado diante de Deus, que sabe da sua iniquidade e que se derrama diante do Senhor. Ele diz, não se esqueça do perdão. Mas não é qualquer perdão, ele diz, de todas as tuas iniquidades. Perdão aqui não é uma relação entre eu e você, é a única expressão que acontece no Antigo Testamento para se referir diretamente ao perdão que Deus dá. Ela ocorre aqui. E não é um perdão apenas momentâneo, mas é um perdão que passa pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Deus em Cristo Jesus perdoa todos os nossos pecados. E como que Deus faz isso? Deus faz isso voltando-se contra Ele mesmo. É por isso que Ele derrama a sua ira sobre o seu filho, e o filho morre, o filho é crucificado, o filho ressurge, mas Ele garante para nós, o escrito de dívida está rasgado, Ele nos concede o perdão dos pecados que fizemos lá atrás, do que fazemos agora e do que faremos lá na frente. Ele não perdoa apenas um, Ele perdoa todos os pecados, porque um só, já era suficiente para te levar para o inferno. Um só era suficiente para te condenar, mas Ele em Cristo Jesus te arranca de lá, do império das trevas, e te transporta para o reino do seu amor. E Davi está dizendo, eu não posso me esquecer do perdão. E o que flui do perdão, meus irmãos? Cura. Ele é quem cura todas as tuas enfermidades, cura emocional, física e espiritual. Ele pode usar meios, ele pode usar sem meios, mas a cura procede do Senhor. Ele pode curar, como também pode não curar, e usar isso para tratar o nosso coração, tratar a nossa alma, e fazer a gente tirar os olhos daqui e voltar os olhos para o Senhor, mas Ele é quem cura. E Davi diz, eu não posso me esquecer.
Eu não posso me esquecer do perdão, eu não posso me esquecer da cura, eu não posso me esquecer de que foi Ele quem me resgatou, quem da cova redime a tua vida e de coroa e de graça nos concede. Ele nos arrancou de um lugar, de uma condição, Ele nos salvou, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos renova, é Ele quem faz, e nós somos apenas instrumentos da graça, do favor e da misericórdia do Senhor. Ele está dizendo, não se esqueça. Nós precisamos reafirmar constantemente para o nosso coração isso, irmãos. É por isso, meus irmãos, que Davi nos ensina uma verdade fundamental aqui. Nós precisamos diariamente pregarmos o Evangelho de Cristo para o nosso coração. Nós precisamos constantemente pregarmos a palavra de Deus em Cristo Jesus, que tornou o preço da salvação, o nosso resgate para a nossa alma, porque Ele é quem nos salva da ira divina, é Ele quem nos ama, é Ele quem cuida, e por mais que você não mereça, Ele faz isso por misericórdia e por graça, por favor e merecido, e concedendo a você o que você de fato não merece, misericórdia. Nós precisamos constantemente falar para o nosso coração e para a nossa alma os benefícios que nós temos e louvarmos ao Senhor. Nós temos que reafirmar os motivos pelos quais nós louvamos a Deus. Mas Davi não para aqui. Ele não quer que o seu coração se esfrie, ele não quer se esquecer dos benefícios, mas ele quer contar para os outros também. Ele vai agora relembrar o caráter de Deus, e ele vai fazer isso agora falando a todos. Agora ele sai do singular e vai para o plural. Agora o que ele está fazendo é para toda a nação. Ele está dizendo acerca do que Deus fez, dos atributos de Deus, das qualidades divinas, mas ele está dizendo para o povo todo. Ele está falando para todos isso, dizendo, olha, Deus é glorioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso, e nós, por mais indignos que somos, por mais pecadores, ainda assim, Ele nos ama. Aqui que está, meus irmãos, tão grandioso, tão maravilhoso, não é o fato de nós não merecermos, mas é o fato de, apesar de não merecermos, Deus continua nos amando. Porque é isso que Davi vai discorrer para nós. Deus é quem faz justiça e julga todos os oprimidos. Está no verso de número 6. Quem faz essa justiça, quem julga, quem manifesta, é o próprio Senhor. Não somos nós, não é a minha atitude, não é a sua atitude. E como que Deus faz isso? Justiça aos oprimidos. Como que Deus faz isso? Se revelando. Foi o que Ele fez ao longo de toda a história. Davi vai pegar a história lá do Êxodo, ele vai pegar a história lá de Moisés, e vai dizer, olha como que Deus é tão grandioso, é tão maravilhoso, que Ele salvou o povo da escravidão do Egito, Ele se revelou a Moisés, Ele demonstrou a sua graça a Moisés, e manifestou os seus feitos. Olha o verso 7, manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. É só você lembrar do capítulo 32 de Êxodo, verso 10. Deus queria matar todo mundo. O povo acabou de fazer um bezerro de ouro. Moisés está no monte recebendo a tábua. E a ira de Deus desce. Mas no capítulo 33, Moisés intercede pelo povo. Ele pede graça, ele pede para que Deus se revela. No verso 19 do capítulo 33, o próprio Deus se revela passando adiante dele, mostrando bondade, graça e misericórdia. É aqui que Davi está pegando isso. É desse exato contexto histórico que ele está dizendo, olha o que Deus fez, o que nós merecíamos era isso, mas mesmo assim, Ele se achou gracioso sobre nós, nos guiou, nos sustentou, dirigiu a nossa vida. E quem somos nós? É por isso que ele continua, verso de número 8, 9 e 10, o Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele não faz isso. Porque se Deus fizesse isso conosco hoje, nesse exato momento, quem de nós estaríamos aqui? Quem de nós seríamos dignos de nos achegar diante do altar de Deus, diante da presença do Senhor e louvar? Nenhum
de nós. Nenhum de nós. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Ele não retribui consoante os nossos pecados. Mas Ele faz isso aonde? Em quem Ele faz essa justiça? Porque toda vez que nós pecamos, nós merecemos morrer. O salário do pecado é a... Quem morre então? Quem faz essa ação? O próprio Senhor Jesus. Eu e você, nós não somos retribuídos conforme o nosso pecado, porque em Cristo Jesus a justiça se revela. Em Cristo Jesus nós somos amados. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós temos motivos de sobra para adorarmos a Deus. Em Cristo Jesus nós temos vários e vários motivos para exultar e exaltar no Senhor nessa noite. E Davi vai tentar medir isso. Davi vai tentar trazer para nós de maneira prática como que isso se descreve. E ele vai descrever para nós esse reflexo do perdão de Deus. No verso 11 e o verso 12 diz: pois quanto os céus se alteiam acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dita o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele usa a altura do céu em consonância com a terra para refletir o grande amor de Deus. É imenso, é vasto, é gigantesco, nós não conseguimos alcançar. Ele vai mostrar para nós também a distância desse perdão, do oriente ao ocidente. Assim ele descreve o perdão, como que ele afasta, como que ele lança para fora. E como que ele faz isso? Sendo um pai que se compadece dos seus filhos. É isso que diz o verso 13: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o... Se antes nós estávamos diante de um juiz, que tinha todo o veredito, toda a ação para condenar, agora nós estamos diante de um pai. De um pai que ama, de um pai que cuida, de um pai que sabe tratar muito bem o nosso coração, usando a disciplina correta. Porque nós, como pais, podemos exceder na nossa disciplina, mas Ele não. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim o Senhor se revela com amor e com graça. Porque quem somos nós? Quem somos nós diante desse Deus, que é tão grande em amor, que é tão poderoso em perdão? Quem somos nós? E Davi continua dando exemplo para nós. Ele diz, olha, verso de número 14 em diante, ele diz: pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para os que se lembram dos seus preceitos e os... Davi vai dizer, quem somos nós? Frágeis, pequenos, carentes, necessitados. Ele conhece a nossa estrutura, sabe muito bem da nossa instabilidade, sabe muito bem como nós somos passageiros, como nós somos limitados, mas a misericórdia dele é de eternidade a eternidade. Davi está dizendo, você tem motivos para louvar a Deus? Estou acabando de apresentar para vocês quem Deus é, e isso por si só já é motivo para você adorar o Senhor. Isso por si só tem que ser motivo para você ser grato a Deus. Você é grato a Deus não por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é. Porque por mais que Ele te dê qualquer coisa, é pequeno, é insignificante, perto daquilo que Ele é. O dia que nós tirarmos os olhos das coisas e começarmos a focalizar o nosso coração, a nossa alma, em quem Deus é, muito mais do que aquilo que Ele nos dá, não teremos motivo para a ingratidão. Não teremos motivo para a ingratidão.
porque nós temos muito mais do que nós merecemos. O fato de estarmos aqui com climatizador, com cadeiras acolchoadas, tendo a oportunidade de louvar, já tem que ser motivo de gratidão. Tem lugares que não tem isso. Recentemente eu tive a oportunidade de ter uma experiência no Pará, numa comunidade quilombola, que a nossa igreja cuida, e o culto, meus irmãos, é debaixo do sol do Pará, estralando. Você transpira cozinhando. Mas, meus irmãos, as crianças, aquele povo, tudo adorando e louvando a Deus, sem um teto, sem nada, aquilo impacta o nosso coração. Sem som, sem nada, louvando a Deus, exultando e exaltando em quem Ele é. Isso por si só tem que ser motivo. Então nós precisamos reafirmar os motivos pelos quais nós louvamos, relembrar acerca do caráter de Deus, e Davi vai continuar avançando, mas agora ele vai convocar até mesmo toda a criação a louvar. Se ele fala isso para a sua alma, para que o seu coração não se esfrie, ele fala isso para o povo, agora ele vai voltar para toda a criação e vai dizer: todo mundo criado deve louvar a Deus. É como se ele chegasse aqui ao clímax de tudo isso, ao clímax do louvor, o momento mais alto acerca disso. Mas como que a criação pode louvar a Deus? Porque se você for para Romanos capítulo 8, vai dizer que a criação ainda geme e suporta angústia até agora, aguardando a adoção de filhos. Mas a criação exulta e exalta em Deus, numa expectativa já adiantada, na certeza de que ela terá esse privilégio, ela terá esse momento de louvar a Deus em Cristo Jesus. E é isso que Davi faz aqui. Ele exulta e exalta, em cujo esse Deus tem um reino eterno e eterno. Olha o que ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor vós todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ele diz: nós estamos diante de um Deus, cujo trono está no céu. Ele está governando, Ele está sustentando, Ele está dirigindo, por mais que nós tenhamos um governo corrupto, por mais que nós tenhamos uma situação difícil, Ele continua no seu trono, regendo, conduzindo, sustentando. O rei não morreu. Isaías vai falar isso para nós. Ele está triste porque o rei Uzias morreu, até que ele tem uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei não morreu, meus irmãos. E por conta que o rei não morreu, Davi vai dizer assim: olha, anjos, vocês ministros do Senhor, que são instrumento, que obedecem à ordem de Deus, vamos louvar o Senhor. Mas não só os anjos, ele vai dizer assim, até os ministros, o restante, que no ofício está adorando, venha, vamos louvar o Senhor. Não só vocês, criação, louve a Deus, exalte no Senhor, bendiga a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Vamos louvar a esse Deus. Só que Davi termina não com isso. O que me chama a atenção é que Davi volta para a alma dele novamente. Ele diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. A criação pode louvar a Deus? Os anjos podem louvar a Deus? Podem. O mundo criado pode, mas ele está dizendo, o louvor mais grato, mais belo, mais lindo, flui do pecador arrependido. Flui daquele que foi alcançado pelo Senhor. O mundo criado tem motivos para louvar? Tem. Mas eu tenho muito mais. Davi faz isso, eu tenho muito mais motivo para ser grato a Deus. Você tem muito mais motivo para ser grato a Deus, porque Ele alcançou o seu coração, alcançou a sua alma. Isso é motivo de sobra, meu irmão.
Isso tem que ser motivo de sobra para o nosso coração. Ele está dizendo: o meu coração, eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer de tudo que Ele faz, porque a criação louva a Deus, o mundo louva ao Senhor, exalta e bendiz ao Senhor. E entenda mundo como criação, viu, gente? O mundo criado louva ao Senhor, os anjos adoram a Deus, mas eu, como redimido, eu tenho inúmeros privilégios para isso. Ninguém tem mais razão para louvar a Deus do que nós, meus queridos. Então a nossa jornada tem que ser uma jornada de gratidão, de exaltação e de exultação ao Senhor. Eu quero concluir com a mesma pergunta: por quais motivos você é grato ao Senhor? Fala aí no seu próprio coração, quais são os motivos pelos quais você é grato a Deus? Quais são os motivos? Porque esse é um convite da parte do Senhor. É um convite para a gente refletir acerca das maravilhas de Deus em nós. Davi está nos chamando à gratidão, mas é uma gratidão que não se limita apenas nos lábios, não se limita apenas em um ato litúrgico, não se limita apenas em um culto, não se limita apenas aqui, mas que envolve todo o nosso ser. A adoração não é somente esse momento, a adoração ela continua quando a música que acaba de tocar, quando nós saímos daquela porta fora, a nossa adoração continua, o nosso culto continua, a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a nossa vida é um culto ao Senhor em todo tempo e em todo o momento. E em todo tempo e em todo momento tem que fluir de nós gratidão. Muito mais do que um ato devocional, muito mais do que um ato litúrgico, é traduzir em palavras, em ações, o que Cristo representa a você. Porque nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo quebrado, e a gente não sabe o que nos espera amanhã. Talvez amanhã o que nos espera é momentos duros, difíceis e complicados. E aí, você vai tirar os olhos do Senhor? Ou você vai continuar olhando para Ele? Porque esse Pai amoroso e gracioso se revelou a nós em Cristo Jesus. Cristo é o perfeito sacrifício. E é por meio de Cristo que nós fazemos parte dessa história. É por meio de Cristo que nós temos aqui oportunidade para louvar a Deus. E é por meio de Cristo que nós temos motivos de sobra para sermos gratos ao Senhor. Então, quando a luta vier, a dificuldade chegar, obrigado, Senhor. O Senhor sabe o que faz. Eu não sei. Mas não me deixa jamais me esquecer de quem o Senhor é. É isso que Davi faz. Ó minha alma, não se esqueça de quem é o teu Salvador. Não te esqueça dos benefícios que Ele te concedeu. Não se esqueça do amor, da graça, da misericórdia dEle sobre você. Vamos orar? Pai, eu te dou graças e louvo ao Senhor pela Tua palavra. Aplique ela ao nosso coração e nos ajude a sermos gratos a Ti, a louvarmos ao Senhor em todo tempo e em todo momento. Que a nossa vida seja uma expressão de gratidão, que não apenas flua do nosso lábio louvor, mas do nosso coração uma genuína adoração, em todo tempo e em todo momento. Que a nossa vida louve a Ti, exulte e exalte no Senhor, e que durante toda essa semana sejamos gratos por quem o Senhor é. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.